Olá pessoal, vamos ao nosso estudo da lição na semana, lição de número 9. Para o estudo de hoje, a gente continua no percurso do Evangelho de João, olhando alguns temas importantes do livro, alguns temas de referência do Evangelho. Na nossa última semana, a gente observou a maneira como João retrata algumas questões relativas ao cumprimento das profecias, principalmente do Antigo Testamento, que de alguma forma apontavam para Jesus como Messias e apontavam para a maneira como Jesus executava o ministério e as coisas que fazia, como um espelho, uma resposta àquilo que estava previsto nas profecias bíblicas. Na lição dessa semana, a gente muda o assunto, muda a temática, e basicamente dois grandes assuntos vão estar na lição dessa semana. O assunto número 1, a questão da palavra viva ou da palavra de Deus como fonte de vida eterna. E a segunda questão, a rejeição à palavra e consequente condenação e perdição ou morte eterna. Esses são os dois temas que vão estar no nosso radar, no nosso olhar para a lição dessa semana. Vamos ao título da lição e ao verso para a gente começar. Quem puder me ajudar, por favor. A fonte da vida. Verso para memorizar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. O texto escolhido para a lição dessa semana como texto base traz algumas coisas importantes na forma como os autores da lição escolheram tratar essa temática. Então, primeira questão é uma expressão que aparece no início do verso, que é uma expressão recorrente no Evangelho de João e na atenção que João dá para a divindade de Jesus. Essa expressão, eu sou, que na realidade acaba ecoando no Evangelho de João como uma repetição ou um eco de uma expressão antiga da Bíblia, que é a expressão que identifica Deus, que identifica o nome de Deus como eu sou. Expressão essa que está presente lá na conversa de Deus com Moisés no período da libertação do povo do Egito, quando Deus se apresenta a Moisés pelo pedido que ele faz de como vai identificar Deus para o povo de Israel, e Deus se apresenta assim, eu sou. Essa expressão eu sou vai ser repetida no Evangelho de João em algumas situações, especificamente como reprodução direta dessa expressão eu sou que está no Velho Testamento, como também uma expressão de entrada para outras representações de Deus no Evangelho de João. E esse texto de hoje, esse texto base para a lição dessa semana, é uma dessas circunstâncias. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Essa expressão de eu sou, aqui atrelada a esses três elementos, abre então o assunto que vai ser o assunto de atenção nosso para a semana. Quando a gente começa o Evangelho de João, nós vimos isso lá na lição número 3, quando a gente começa o Evangelho de João, o Evangelho começa com uma expressão, a expressão de que Jesus é o Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Na sequência dessa abertura do Evangelho, vem a referência de Jesus como Criador. E essa referência de Jesus como Criador, ela aponta para uma questão, aliás, duas questões importantes. De que todas as coisas foram feitas por ele e de que nele estava a vida e a vida sendo a luz dos homens. Essa expressão verbo, essa expressão logos que aparece ali na introdução do Evangelho de João, ela está atrelada a esse conceito de palavra, a esse conceito de Jesus como palavra viva, como palavra que gera a vida. Afinal de contas, pela sua palavra, todas as coisas vieram a ser. Disse Deus, haja luz, e disse Deus, apareçam, e disse Deus, surjam, e disse Deus, separem-se. As expressões que estão ligadas à semana da criação, todas elas estão atreladas à palavra de Deus. Também não é desconhecido o fato de que a referência da palavra escrita de Deus surge nas tentações de Jesus, obviamente não no Evangelho de João, mas surge nas referências da tentação de Jesus como uma resposta direta de Jesus àquilo que combate o mal. A palavra de Deus está escrito. Portanto, ao apresentar a palavra, a apresentar o verbo, a apresentar aquele que diz e todas as coisas venham à existência, ao apresentar Jesus assim,
há alguma coisa importante acontecendo no Evangelho de João. Uma dessas coisas, entre as muitas, mas uma dessas coisas importantes do Evangelho de João, é a importância que ele dá à palavra de Deus como referencial para o ser humano. Afinal de contas, é João que vai dizer que a palavra de Deus é a verdade. É João que vai dizer que a verdade liberta. É João que aponta a palavra como fonte de vida. É João que discute isso. Que palavra é essa e que verdade é essa expressa em Jesus ao longo do Evangelho? A primeira coisa interessante da abertura, então, é essa referência que ele faz no capítulo 1, no verso 1, de que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Essa defesa da divindade de Jesus é aquilo que sustenta o fato de que Jesus passa a ser a referência de salvação. Jesus não é só o Salvador no sentido de ter vindo ao mundo e morrido pelo ser humano, pagando a culpa do pecado, mas ele é também a referência, é o exemplo a ser seguido por aqueles que pretendam alcançar a salvação. Andar como Cristo andou, viver como Cristo viveu, ter Jesus como exemplo é parte dessa referência. E quando o texto aborda Jesus como a palavra, como fonte de vida, ou a palavra viva, Jesus é um manual aberto, é um livro aberto como revelação direta de Deus e que nos conduz à salvação. Do mesmo jeito que a Bíblia é uma referência de verdade, é a revelação escrita, Cristo é a revelação viva, é a palavra viva. Exatamente por essa razão, de Jesus ser apresentado como a palavra viva e a fonte de vida, é que as promessas que estão ao longo do Evangelho vão retratar isso, vão recuperar essa abordagem, recuperar essa percepção. Já desde o capítulo 1, a gente vai ver esses textos ao longo da lição, o capítulo 1, lá no verso 29, apresentando Jesus ao mundo como aquele que cumpre a atividade messiânica, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vem acompanhada das outras promessas, João 3, capítulo 3, verso 15 e 16, principalmente o 16, que é um clássico, aquele que crê nele tem a vida eterna, porque Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Se a gente vai à referência do capítulo 6, o verso 40, a gente também encontra essa mesma promessa lá. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Portanto, essa expressão de a palavra viva, que vai se repetindo ao longo do Evangelho, é a primeira referência de crença para o humano. Por que é importante observar essa questão? Se a gente prestou atenção na lição da semana passada, que apontava para o cumprimento profético a partir da palavra escrita, agora a gente tem uma segunda referência, que é a palavra viva, que permite ao ser humano encontrar a salvação. Encontrar não só no sentido de descobrir onde a salvação está, mas encontrar no sentido de ter um referencial de exemplo a seguir. O que significa que crer, neste contexto, é mais do que acreditar que Jesus é alguma coisa, é mais do que acreditar no que ele diz. Crer implica uma resposta afirmativa de quem aceita a transformação, proposta por essas palavras vivas, ou essas palavras de vida. Isso vai aparecer numa conversa, num diálogo de Jesus com os discípulos, a partir do momento em que alguns dos discípulos começam a abandonar Jesus por conta de algumas falas mais duras que Jesus apresenta. Chega uma hora que Jesus vira para os 12, para aqueles que são mais próximos dele, e faz essa pergunta crucial: vocês também vão embora? Vocês também vão me abandonar? Jesus também referencia que muitas pessoas o trairiam, e ele questiona os discípulos se eles também não fariam o mesmo. E há uma resposta incisiva de Pedro a essa pergunta de Jesus, quando Pedro vira e diz: Senhor, a quem iremos? E essa pergunta que Pedro faz é acompanhada de uma afirmação, de uma confirmação, na realidade, de tudo aquilo que Jesus tinha de representação para eles. E Pedro diz: o Senhor tem as palavras de vida eterna, portanto não há outro lugar para irmos. Embora Pedro não tivesse consciência plena do que ele estava afirmando, afinal de contas, ele ainda vai passar por muitos altos e baixos até o fim da história do Evangelho, o fato é que, por uma impressão do Espírito, João faz essa afirmação. Cristo
detém as palavras da vida eterna, aquilo que permite a vida eterna. E ainda que, sem compreender tudo, ele manifesta sua crença e manifesta essa questão de a quem iremos. Porque essa pergunta ecoa como algo importante aqui. Se a palavra viva, no sentido de referência, implica transformação, a rejeição da palavra viva implica em manifestação de um outro tipo de filiação. O Evangelho abriu dizendo que Jesus era o Verbo e todas as coisas foram feitas por ele. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. O que significa que abandonar a Cristo ou não ter Cristo como referencial de vida e prática, ou seja, não responder à fé na forma prática dessa fé, significa rejeitar o Cristo e, consequentemente, se assemelhar a um outro tipo de paternidade, que a Bíblia chama de filhos do diabo. Quem rejeita a Cristo se torna, consequentemente, filho do diabo. Ou seja, há uma coisa que é certa na Bíblia: não existe ausência de paternidade. Ou seja, não há órfãos na Bíblia. Ou somos filhos de Deus, ou somos filhos do diabo. Não existe o meio do caminho entre essas duas alternativas. O que significa que a expressão crer na palavra é assumir um processo de identidade que reconhece Deus como Pai. E no caso em específico aqui, reconhece Cristo como Pai. E essa também é uma coisa curiosa do Evangelho de João. O Evangelho de João apresenta Jesus e o Pai com muita intensidade, embora João também apresente o Espírito Santo, principalmente a partir do verso 14, do capítulo 14, como uma referência importante da divindade presente entre os homens pós a ascensão de Cristo, como um marco de ação. Não que o Espírito Santo não agisse antes, ele age desde sempre, está presente na criação do ser humano, que é feita por 3 pessoas, como o texto de Gênesis retrata: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Apesar disso, João foca em Cristo, numa relação de Cristo com o Pai, ao mesmo tempo que mostra a relação de Cristo conosco. Cristo é o nosso Pai por criação, mas nos coloca como filhos de Deus e, portanto, seus irmãos, por adoção. E isso tem a ver com essa crença na palavra viva, essa crença em Cristo. Se a gente olha o capítulo 1, novamente, como ponto de referência, o capítulo 1 vai apresentar essa questão ao ponto A. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso significa dizer que há uma dupla filiação aparecendo no Evangelho de João. A filiação da criação, fomos feitos por Cristo, ainda que o Pai e o Espírito participaram da cena e participaram do processo. Mas o autor da criação é Jesus. Ao crermos em Jesus, somos levados a ser considerados filhos de Deus, portanto, irmãos, não só em Cristo, mas de Cristo, por adoção. Essa crença, que gera identidade, ela muda quem nós somos na dinâmica do pecado. Na história do pecado, fomos retirados da filiação de Deus e entregues à filiação de Satanás. Ao crermos em Cristo, somos trazidos por adoção à filiação de Deus. E ao sermos incorporados como filhos de Deus, na família de Deus, começa um novo processo. O processo que, na descrição dos evangelhos, foi apresentado como o pedido a Nicodemos, ou a alternativa a Nicodemos. É necessário que você nasça de novo. Ou seja, crer em Cristo implica num novo nascimento. Crer em Cristo significa ter uma nova filiação, o que significa, consequentemente, a ter uma mudança completa de estrutura e vida. A base para isso é a fé. E no contexto de João, a fé tem como referência a palavra. Ou seja, a fé é um dom de Deus, dom esse que é apresentado a partir da palavra viva. O que significa que crer em Cristo é aceitar o que ele diz. Crer em Cristo
é confirmar na vida aquilo que Cristo pede. E daí o fato de que também no Evangelho de João a gente encontra referências interessantes sobre isso. Como, por exemplo, Jesus dizendo, se vocês querem ser meus filhos ou meus discípulos, é simples, ou meus amigos, em outro contexto, façam o que eu mando. É o próprio João, não no Evangelho, mas na carta, que também aborda isso. Aquele que diz que ama a Deus, guarda os seus mandamentos. Ou seja, obedecer à palavra viva é aquilo que produz, enquanto prática, enquanto resultado prático, a transformação. Se por um lado a fé é um dom, e não há nada que possamos fazer nessa direção, é um dom de Deus. Por outro lado, a resposta afirmativa dessa fé implicará em obedecê-lo. E aí começa uma dinâmica descrita também na lição dessa semana, que é a dinâmica da atuação do Espírito Santo na transformação da vida. É o Espírito Santo que nos concede o poder e que nos concede a alternativa de transformação. Portanto, a resposta em obediência significa aceitar que o Espírito Santo haja na nossa vida para produzir a transformação. É permitir que ele atue, nos dando força, poder e condições para essa transformação. Nesse sentido, aquilo que Jesus apresenta também no Evangelho de João como promessa se torna realidade no sentido pleno. Vocês não estarão órfãos, virá outro Consolador, semelhante a mim, que existe desde o princípio, está desde o princípio, e ele vai estar com vocês até o fim do processo, até a consumação de todas as coisas. Essa é a parte introdutória, é a primeira parte da lição, descrevendo esse Jesus nas suas múltiplas apresentações como palavra viva. A segunda parte da lição é um questionamento. Esse questionamento é: como é possível, com todas as representações claras de que em Cristo existia a vida eterna, afinal de contas Cristo ressuscitou pessoas, Cristo manifestou poder, por algumas vezes em que ele usou essa expressão, eu sou, a glória extravasou a humanidade, se manifestando de forma clara enquanto Filho de Deus, enquanto divino. Como é possível, com todas essas manifestações, alguém rejeitar? E essa é a segunda parte da lição dessa semana. Como é possível, com tantas evidências, haver a rejeição a Cristo? Essa rejeição a Cristo, ela tem algumas coisas importantes de se prestar atenção, para que ela não se repita na vida humana. E a primeira delas é a centralidade do humano nos seus próprios processos, desígnios ou construções de pensamento. Em outras palavras, o humanismo, que é a substituição de Deus pelo ser humano, o tirar Deus do coração humano e o colocar o homem como medida de todas as coisas, é um dos grandes elementos de desistência do Evangelho, de afastamento de Cristo. Afinal de contas, crer em Cristo e entregar-se a Cristo implica em negação do eu. Portanto, o egocentrismo, atrelado ao egoísmo, atrelado ao humanismo, que é a substituição de Deus pelo ser humano, são os elementos fundamentais dessa dissociação entre o humano e o seu Criador. O humanismo se manifesta de múltiplas formas. Uma dessas formas é o questionamento constante à verdade, ou, em outras palavras, o ceticismo. O ceticismo não no sentido de você ter dúvidas que implicam em buscar a verdade. O ceticismo no sentido pejorativo do termo, que é você negar a verdade evidente. Ou seja, questionar pelo simples gosto de questionar e não pelo desejo de aprender. Duvidar pelo simples gosto de duvidar e não pelo desejo de descobrir. E nesse sentido, quando o ser humano começa a atuar dessa forma, como ele começa a praticar esse modelo mental, passo a passo ele vai se afastando de Deus. Outra coisa curiosa é que esse afastamento de Deus, com a substituição pelo humano, pelo egocentrismo humano, torna o ser humano não só a medida de todas as coisas, mas torna o ser humano maior, entre aspas, na sua visão do que Deus. E isso foi o que aconteceu com os sacerdotes, parte dos escribas, saduceus, fariseus da época de Jesus. Eles adquiriram conhecimento, passaram a
tomar o seu próprio conhecimento, seus próprios pensamentos como verdade absoluta, e quando alguém aparece questionando essa verdade, ainda que eles percebam que esse questionamento é legítimo, não admitem estar errados, porque se acostumaram com o processo de definir as verdades por si mesmo. Caprichosamente, no texto de João, é onde a gente encontra os principais questionamentos a respeito da verdade, o que seja a verdade. E é interessante, para João, a verdade é uma pessoa e não um conceito. Ou seja, acreditar na verdade é, antes de mais nada, acreditar em alguém, para depois acreditar no que esse alguém diz. E esse é um sentido distinto de verdade que a Bíblia apresenta. Verdade é uma pessoa, se materializa numa pessoa. O que mostra que todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador e ouve a palavra viva, passa a ser também verdadeiro, íntegro, completo, inteiro. E esse é um outro aspecto importante da palavra, a inteireza gerada no ser que a aceita. O resultado da negação de Cristo é o resultado óbvio. Quem crê em Cristo tem a vida eterna. Quem não crê em Cristo, ao ser levado a juízo, é condenado. E aqui aparece uma distinção interessante do modelo da atuação do Espírito Santo na vida daquele que crê. O Espírito Santo é aquele que promove a percepção do pecado, ele convence do pecado. É aquele que conduz o ser humano à única alternativa para o pecado, que é a justiça. E justiça é uma pessoa na manifestação do Evangelho. E, consequentemente, uma vez encontrada a justiça, nos leva ao juízo. Todo aquele que passa por esse percurso, ao chegar no juízo, está salvo, é absolvido, é justificado. Todo aquele que rejeita o primeiro elemento, ou seja, não se convence do pecado, consequentemente não encontra a justiça, ao se apresentar diante do juízo, é condenado. E o resultado dessa condenação é o oposto da promessa. Se a promessa em Cristo é vida eterna, a consequência de rejeitá-lo é morte eterna. E não há outra saída, não há outra alternativa, não há outro tipo de caminho distinto desse. O que significa que quem crê em Jesus não será condenado, como João 3, na sequência da promessa, deixa muito claro. Da mesma maneira, aquele que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por isso, quem crê no Filho tem vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Porque é importante olhar para tudo isso. Porque se isso aconteceu com pessoas que tiveram a chance de ver Jesus face a face, se apresentando e executando as coisas de Deus em vivo, em céu aberto, à vista de todos, e rejeitaram. No nosso contexto, 2000 anos depois, o exercício da fé, nesse aspecto, corre os mesmos riscos. Ou seja, se é possível rejeitar a Cristo face a face, o que a gente pode dizer sobre rejeitar a Cristo sem estar vendo Cristo face a face? E ainda que não seja nem mais difícil e nem mais fácil numa época ou em outra a relação com o plano da salvação, o fato é de que a gente tem uma série de alternativas para a descrença muito mais vívidas no nosso tempo do que aquelas que haviam disponíveis para quem via Jesus face a face. Ou seja, as opções de erro são exponencialmente maiores no nosso tempo. O que significa que a atenção à palavra escrita, para que dela sobrevenha a nossa vida a palavra viva, para que dela se manifeste em nós a palavra viva, se torna muito mais necessária do que em qualquer época. Nós vivemos num mundo onde a verdade é questionada por todas as portas. Portanto, é necessário que voltemos à palavra para que dela obtenhamos vida. Que seja essa a nossa experiência no estudo dessa semana, recuperarmos algumas dessas promessas maravilhosas presentes no Evangelho de João, mas principalmente perceber quais foram os elementos que conduziram todo aquele povo à rejeição. Vamos orar?
Querido Pai, está no céu, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos ainda com liberdade estudando Tua Palavra, mas te pedimos que essa crença se manifeste como transformação em nossa vida e nos permita aproximarmos cada vez mais daquilo que é o exemplo maravilhoso de Cristo. Dá, Senhor, que a vida se manifeste em nós e por nós a salvação seja levada a outros, é o que te pedimos por Jesus. Amém.